bem, vamos lá então para o nosso último processo da área de comunicações. Então, o nosso processo 10.3 é uma área com menos processinhos aqui, uma área mais direta, você planeja, executa o que foi planejado e agora a gente tem que monitorar e controlar aquilo que está acontecendo. Então, monitorar as comunicações, basicamente, significa a gente comparar o plano de comunicações, correto, versus a realidade das comunicações. Então, se realmente eu estou fazendo o que eu tinha dito que eu ia fazer no plano, uma das coisas eu estou fazendo, né, em termos de status, de performance, e a outra coisa é eu saber se está funcionando. Então, eu chamo isso de efetividade, né? Então, medir a efetividade. Por quê? Porque acontece que, ao longo do seu projeto, as necessidades de comunicação podem mudar também. E esse monitoramento permite você entender isso e, se for necessário, você fazer modificações no seu plano, obviamente, que vai acontecer através de uma solicitação de mudança, como você vai ver daqui a pouquinho. Então, monitorar as comunicações está fazendo isso, está percebendo se as comunicações estão sendo efetivas, se eu estou conseguindo passar as informações necessárias, se isso está chegando às pessoas, se elas estão lendo, ouvindo, absorvendo aquilo lá, mandando o seu feedback, ou se eu preciso fazer alguma modificação, seja de formato, seja de e-mail, seja de método, ou qualquer outra coisa que me ajude a me comunicar melhor no nosso projeto. De uma maneira que você tenha aqui uma melhoria contínua também da comunicação, do engajamento, de passar as informações para todos aqueles que necessitam receber, ok? Então, este processo de monitorar as comunicações é o processo responsável por garantir que as necessidades de comunicação que a gente identificou lá no planejamento das partes interessadas estão sendo realmente atendidas pelo processo anterior, que era o gerenciar as comunicações, de acordo com o plano. Então, a gente tem o plano, a gente está colocando o plano em prática, que era no gerenciar, e a gente está observando aqui, primeiro, se o plano está atendendo às necessidades, se a gente está fazendo o plano certinho, e se existe alguma necessidade de modificar alguma coisa aqui, ok? Monitorar as comunicações, então, em termos de entradas, saídas, ferramentas e técnicas, sendo um processo de monitoramento e controle, ok? Toma cuidado aí, já coloca no seu resumo que ele está no grupo de processos de monitoramento e controle. Ele recebe, como todo processo de monitoramento e controle, o quê? O plano de gerenciamento das comunicações. Então, ele recebe o plano de gerenciamento das comunicações para poder saber o que estava planejado, os documentos de projeto, e ele recebe dados de desempenho, muita atenção aqui, dados de desempenho, que vem do 4.3, de como é que eu estou me comunicando. Olha só que coisa interessante vai acontecer aqui. No nosso processo anterior, não sei se você observou, mas presta atenção lá no processo anterior. No 10.2, o que você recebia de entrada? Eram dados? Não, eram relatórios. Relatórios. E esses relatórios vinham do 4.5. Por quê? Porque esse aqui, o gerenciar, é responsável por distribuir aquelas comunicações. E saíam as comunicações, que eram evidências. Fiz uma reunião, ata, mandei um e-mail, todas as evidências de comunicação que eu tenho, correto? Aqui no monitorar as comunicações, recebem dados. Dados em relação ao desempenho. Então, das 10 comunicações planejadas, eu fiz 7. Das 20 vezes que eu precisava me reunir, eu me reuni 10. Então, eu tenho dados aqui. E esses dados vão ser transformados em informações que, por sua vez, vão compor o relatório lá do 4.5, monitorar e controlar o trabalho do projeto, e vão ser distribuídos pelo processo anterior de execução, gerenciar as comunicações. Ficou claro para você? Qualquer coisa, pausa o vídeo aqui, volta e presta atenção que as entradas são diferentes. Nos processos de controle, como eu já tinha chamado a sua atenção em vários outros módulos aí, nas outras áreas de conhecimento, um processo de controle, ele recebe sempre dados, compara dados com o plano e transforma isso em informações a partir de algum tipo de análise ou outras ferramentas que vão ser utilizadas aqui, ok? Excepcionalmente, naquele nosso processo anterior, 10.2, de gerenciar a comunicação, a entrada são os relatórios que eles vão ser distribuídos pelo processo de gerenciar a comunicação. Ficou claro? Legal? Bacana? Qualquer coisa, pausa aí, volta e faz o seu mapa mental também, atualiza o seu mapa mental, monta o seu resuminho
para ficar bem claro, o fluxo das entradas e saídas aqui no Processos, porque tem uma lógica, como você já viu, né? Existe uma lógica aqui, e à medida que a gente vai pensando sobre isso, escrevendo sobre isso, refletindo, você vê que realmente faz sentido, que é o que a gente usa na prática, por isso são melhores práticas, mas exige que você tenha um entendimento, né? Esse poder de explicação, de absorver esse apropriado conhecimento. Vamos dar uma olhada em detalhes nas entradas, ferramentas e técnicas aqui nas saídas. Bom, entrada, o plano de gerenciamento do projeto, especialmente o plano de comunicações, correto? Porque aqui vai me dizer quais são as comunicações necessárias, quando elas devem ocorrer. Eu posso ter aqui uma matriz de comunicações, que é muito comum a gente ter, né? Pode ser um Excel que diz lá quando vai ocorrer as comunicações. Posso ter um calendário de comunicações, tá? Se eu não chamei a atenção ainda para você antes, mas você pode ter diferentes maneiras aí, né, de documentar como vai ser feita a comunicação no seu projeto, e vamos ter os dados de desempenho que vem do 4.3, e lembra o que são dados? São observações da execução. Então aqui número de reuniões, por exemplo, poderia ser número de reuniões, se eu fiz todas as reuniões. Eu posso ter aqui um número de relatórios, então quantos relatórios eu já fiz, número de relatórios foram devolvidos ou número de relatórios foram aceitos, enfim. Posso ter quantos indicadores eu quiser aqui, indicadores não, dados. Depois eu vou trabalhar em cima desses dados para dizer, eu estou fazendo 20% das reuniões, 40% dos nossos relatórios estão sendo devolvidos, 70% dos e-mails não são lidos, enfim. Aí eu posso depois transformar esses dados em informações, que vai ser a saída, ok? Então aqui entra dados, leituras ou observações do 4.3, orientar e gerenciar o trabalho do projeto, em relação à área do conhecimento, que no nosso caso agora é comunicações, ok? Fatores ambientais da empresa, se eu tiver algum software, tiver algum sistema de comunicação, um Skype Business, um site do projeto. Ativos de processos organizacionais, eu posso ter aqui lições aprendidas, posso ter modelos de relatórios sobre comunicação, né? Modelos de informações sobre comunicação e outras coisas que eu posso aproveitar como lições aprendidas da minha organização e histórico. Ferramentas e técnicas, a gente já conhece muito bem, né? Opinião especializada, interna ou externa. Sistemas de gerenciamento da informação, vou mostrar um para você logo no próximo slide, mas sistemas de gerenciamento da informação, que poderia ser qualquer sistema, um sistema de gestão de projetos, como o EPM, o PPM Microsoft, poderia ser um sistema de gestão do conhecimento, como um site do projeto, fórum, wiki, representação de dados e análise. Então isso aqui poderia ser um histograma de quantidade de reuniões, um histograma de quantidade de visitas, um histograma de quantidade de documentos salvos, de modificações em documentos. Então a representação daqueles dados para eu poder analisar os dados, né? Habilidades interpessoais e de equipe, porque eu vou sempre estar trabalhando com a minha equipe aqui nesse monitoramento. Posso precisar de facilitação, de negociação, de influência e reuniões com a minha equipe para controlar ou monitorar as comunicações. Este aqui é um exemplo de sistema de gerenciamento da informação. Então pode ser um sistema de gerenciamento do projeto, né? O plano de comunicação diz para você quem precisa de qual informação, com qual frequência, em que formato, como é que vai obter. E aí eu tenho o controle de mudança, que também é muito importante, mudanças aprovadas, rejeitadas, status, um backlog das mudanças ali. Os resultados das entregas, das aquisições vão entrar tudo naquele nosso sistema e eu posso fazer diferentes tipos de análise, né? Se você estiver usando o Project aqui como um sistema de informações de gestão de projetos, por exemplo, você vai ter acesso a vários relatórios aqui e esses relatórios vão ser utilizados para a nossa comunicação e vão virar a principal saída, que são informações de desempenho do trabalho sob o ponto de vista da comunicação aqui agora. Devem fornecer informações da situação atual, dos progressos num nível de detalhe requerido pelas nossas partes interessadas, ok? E se a comunicação não estiver funcionando bem, eu posso pedir solicitações de mudança. Então, posso alterar, não queremos mais ter reunião, vamos mandar as coisas por e-mail, queremos alterar os nossos relatórios, ou, enfim, qualquer outra modificação que você quiser. Se mudar o que está no plano de projeto, nas linhas de base, ela precisa passar por uma solicitação de mudanças, que vai lá para o 4.6,
controle integrado de mudanças, e aí eu vou eventualmente atualizar o plano de gerenciamento de projetos, documentos, ativos de processos organizacionais. Aqui tem algum conteúdo sugerido para relatórios, que muita gente pergunta também, não sei o que você coloca aí nos seus relatórios. Provavelmente já existe algum padrão da sua empresa, da sua organização, mas você pode usar benchmarks ou lições aprendidas. Aqui seria mais uma sugestão. O que eu costumo colocar em relatórios é sempre o que houve, a análise do desempenho anterior, o que foi feito de lá para cá, do último relatório para cá, ou do último status para cá, a situação atual em várias coisas, o trabalho que foi concluído de lá para cá, o que eu vou fazer até o próximo relatório, um resumo de mudanças que ocorreram nesse período, outras informações relevantes, aí você pode deixar um campo de comentários, informações sobre a previsão do término, se mudou alguma coisa, solicitações de mudança, atualizações do plano, documentos, causas de mudanças ou problemas, motivos das ações corretivas escolhidas, né, ou a explicação, o racional, e lições aprendidas daquele momento até aqui. Bom, nosso último processo de comunicação, então, 10.3, monitorar as comunicações, ele está no nosso controle, no grupo de processos de controle, né, monitoramento e controle. Portanto, recebe o plano e documentos, então, plano e documentos de projeto, para poder comparar com a linha de base. Ele recebe os dados da execução, então dados da execução que vem de onde? Do nosso 4.3, e aí fatores ambientais da empresa e os ativos de processos organizacionais. E as saídas? A saída, informação para onde que vai, hein? 4.5, monitorar e controlar o trabalho do projeto. Solicitações de mudança, que vai para 4.6, controle integrado de mudanças. E aí, atualizações do plano, atualizações de documentos de projeto. Ok? Então, um grande abraço, faz uma revisão dessa área de conhecimento e até a próxima aula.